Pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo aí dessa semana que a gente está de conteúdo, né? Não Pare, Adapte. Hoje eu vou ter um prazer imenso, um cara que eu quis muito trazer, batalhei para trazer, particularmente, porque gosto muito da história, porque quando fui apresentado a história dele e me identifico, e acho que todo empreendedor se identifica com a história dele, Edgar Ueda. Para mim, assim, primeiro te agradecer, Ueda, obrigado por ter vindo, agradecer também o Gork, da Alta Books aí, que é um amigo em comum, por quem eu estou lançando o livro também, que nos apresentou, né? Para mim é um grandíssimo prazer te ter aqui. Eu queria te pedir primeiro, antes de tudo, que tu te apresentasse um pouquinho, tu falasse um pouquinho da tua trajetória, só para o pessoal se contextualizar. Eu faria isso, mas eu acho que eu posso deixar passar algum detalhe que seja legal, né? Que você vai se apresentar. Se puder condensar, porque senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro, que a tua história eu sei que é bem longa e bem interessante, cara. Mas se puder dar esses highlights pra gente, seria bem legal. Eu tenho dois lados da história, se quer o lado ruim ou o lado bom, porque são dois momentos. Eu vou tentar trazer esses dois lados aí para você, porque, na verdade, hoje a minha empresa, ela é uma empresa de inteligência imobiliária. Hoje nós estamos presentes em 14 estados, mais de 40 cidades. Já lançamos empreendimentos, né? Na verdade, não é nem presente, já lançamos empreendimentos em 14 estados e 40 cidades, aí com resultados aí nos últimos 6 anos de 816 milhões em vendas. Nos últimos anos, antes dessa crise, a gente vendia em média de 250 milhões por ano, com 4,2 bilhões em contratos intermediados. Depois aí de uns 2 anos para cá, eu fui convidado para subir no palco para falar sobre case de empreendedorismo. Acabei me apaixonando, gostando por motivar, inspirar outras pessoas e provocar mudança na vida das pessoas. Acabei lançando o meu primeiro livro, sem muita pretensão, né? Que foi o Kintsugi, O Poder de Dar a Volta por Cima, e ele ficou 12 semanas na lista dos mais vendidos pela Veja, pela Publish News, foi top 1 da Amazon como livro digital mais vendido na categoria de negócios e autoajuda. E aí também a palestra deu certo, ano passado eu fiz 78 palestras para 85 mil pessoas, e comecei a gerar conteúdo na internet, porque as pessoas me pediam, e eu tenho 4 páginas, que juntas eu tenho 3 milhões e 50 mil seguidores, 9 milhões de alcance, 35 milhões de impressões mês. Então, resumindo aí, né, hoje eu tenho uma das maiores empresas de inteligência imobiliária do país. Eu sou considerado a maior empresa de venda de remanescente. O que significa isso? Quando o empreendimento dá errado, eles me acionam. Eu já vendi empreendimento que não se vendia há 13 anos, eu já peguei empreendimento que falhou 1, 2, 3, 4 vezes, eu ir lá resolver. Eu criei um método que chama método turnaround, que é de fato a fase que nós estamos vivendo agora com essa crise. É a arte de virar o jogo, dar a volta por cima, é a arte de você pegar o que é ruim, o que é crise, o que é quebra, o que é fracasso, e reconstruir e fazer disso virar resultados positivos e resultados extraordinários, né? E tem um detalhe, eu faço isso com aceleração de negócios, né? Então, eu pego o que se vendia em 1 ano, em 2, 3 anos, eu faço vender no final de semana. Por exemplo, já tive resultados no auge da crise, a gente estava discutindo nos bastidores, que eu entrei, o meu primeiro lançamento eu fiz no final de 2013, então, enquanto todo mundo enxergava o osso, eu comecei a enxergar filé mignon, ninguém queria vender remanescente, ninguém queria vender estoque, ninguém queria pegar pepino, eu peguei a estratégia do Oceano Azul, quis navegar em oceanos que ninguém estava navegando, e aí comecei também, além de resolver, fazer um bom diagnóstico, planejamento, eu entendi que poderia acelerar resultados, e aí virei um acelerador de negócios dentro do mercado imobiliário, né? Eu idealizei o maior evento de inteligência imobiliária do país, um dos maiores da América Latina, que é o Inside Mob. O ano passado nós fizemos 7 eventos, esse ano estava no nosso calendário para fazer 14 eventos, no fim acabou por essa crise. Mas esse é o lado bom da história, né? Aliás, perdão, tem um lado melhor da história. Eu falei dois lados, né? O lado melhor da história é que eu vim de uma família muito pobre, eu falo
tem a humildade, que o rico e o pobre precisa ser humilde, mas eu vim de uma família muito com falta de recursos financeiros. Minha mãe era boia fria, trabalhava na roça, meus avós trabalhavam na roça, até meus 2 anos de idade eu morava numa estufa, para quem não sabe, aquele barracão de lona. Minha mãe não tinha água nem energia, ela buscava água na bica, esquentava no fogão de lenha, dava banho em 4 crianças numa bacia de alumínio, eu era uma delas. Fui conhecer meu pai com 18 anos, então nunca tive uma figura paterna presente na minha vida, e aos 9 anos de idade eu tive o meu primeiro turnaround, minha primeira virada foi quando minha mãe voltou da roça e só colocou feijão na mesa, e eu perguntei se ela ia comer, ela falou que estava sem fome, e naquele momento eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa. Com 9 anos de idade eu comecei a trabalhar, virei entregador de leite. Depois eu trabalhei atrás de balcão, fui vendedor de coxinhas, onde eu aprendi essa veia comercial que eu tenho hoje. Eu sou um vendedor nato, eu aprendi que as vendas poderiam me trazer resultados extraordinários e fora da curva. E aí fui empreendedor pela primeira vez aos 17 anos, eu já quebrei 6 vezes, a minha última quebra eu fiquei com uma dívida de 4 milhões, depois eu voltei no mercado faturando 3, 4, 5 vezes mais. Então, a minha vida sempre foi cheia de altos e baixos. Eu falo que as pessoas perguntam se eu gosto de esporte radical, eu amo, porque a minha vida sempre foi essa adrenalina pura, né? Mas esse é o lado bom da história, né? O lado do fracasso, o lado da quebra, o lado do aprendizado, né? Eu acho que eu só sou, acho não, né? Perdão, eu tenho certeza que eu só sou o que sou baseado em toda essa minha caminhada, né? Da minha história. Cara, eu acho sensacional a tua história, assim, quando eu fui pesquisar um pouco mais a fundo, eu cheguei em pontos que eu acho que quando você fala de turnaround e quando você fala desse ponto de virada, você fala com muita propriedade, porque passou por isso ao longo da tua vida, e eu acho que a gente estava comentando também nos bastidores ali, você entrou no mercado imobiliário em meio a uma bolha que estava acontecendo, né? Uma situação de crise para aquele mercado. Depois você pega produtos que estavam parados e queira ou não queira, isso é uma crise para aquela empresa. Então você está super acostumado a pegar momentos conturbados e entender o copo meio cheio dessa brincadeira toda, né? E acho que muita gente está com essa dificuldade nesse momento. E a gente está direcionando esse evento muito para que as pessoas entendam que a adaptação faz parte desse turnaround, faz parte disso que a gente tem que mudar. E eu queria, se você conseguir compartilhar um pouquinho de que estratégia você acredita que o pessoal podia estar pensando, como é que o pessoal sai um pouquinho dessa bolha para olhar, você falou de Oceano Azul, eu gosto muito da estratégia do Oceano Azul, como é que o pessoal entende que uma crise cria mais oceanos azuis do que vermelhos, né? Muita gente fica pelo caminho, mas os caminhos que eles ficam tornam várias janelas de oportunidade, vários oceanos azuis, né? Eu acho que você soube enxergar muito bem isso ao longo da tua carreira, né, Ueda? Que tipo de perfil você acha que o pessoal tem que ter? O que tem que buscar? Eu gosto muito de dizer, no meu livro eu tenho um capítulo que eu falo assim, gente, olha para onde ninguém está olhando, né? Seja o observador do teu dia a dia. Eu acho que as boas ideias surgem do teu dia a dia, né? Não sei se você concorda, se também segue essa linha. Se pudesse falar um pouquinho sobre isso para a gente, seria bem legal. Bom, antes de falar de visão, a gente tem que se preparar. Então, agora mesmo eu estou começando a semana do Desperte o Poder de Dar a Volta por Cima. E a primeira pergunta, né, eu estou fazendo lives todos os dias, aliás, estou fazendo em média de 3 a 4 lives por dia, 100% gratuito. E sempre veio perguntar, como que eu faço para vender, como que eu faço para sair do buraco? Antes disso é a preparação, porque se você não se prepara, Theo, você sai do buraco, mas você retoma, você volta para o buraco rapidamente, né? E eu falo porque eu era assim. Eu saía, eu tinha alavancagem, eu ganhava muito dinheiro, fazia milhões e depois caía. Criava um negócio e depois caía. Fazia, por quê? Porque eu não tinha aprendido a lição. Eu não tinha a conscientização dos meus gaps, das falhas, daquilo que eu precisava melhorar. Então, o primeiro ponto, antes de falar de vamos sair do buraco, vamos falar antes daí sair do inferno, eu acho que o primeiro ponto é a preparação, é entender. Né? E aí você está falando do livro, também, se me permitir falar, inclusive a mesma editora, o Desvendando a Caixa Preta do Sucesso, que inclusive quem escreveu o prefácio aqui são 2 bilionários e amigos meus, o Carlos Wizard Martins, que já conhece, dispensa a palavra, o Janguia Diniz também, que dispensa a palavra, que é
dono dos maiores grupos de educação do país, educacional, e esse livro, ele retrata muito essa questão de preparação para o sucesso. Então, vamos lá, vamos voltar um pouco o tempo que você falou de que momento que eu entrei. Foi justamente baseado na minha última quebra, que foi a minha sexta quebra. Eu dei um basta, eu falei, não quero mais, chega de quebrar, chega de falhar que eu falo as grandes falhas, né? Porque a gente vive falhando, né? Mas as grandes quebras. E eu entendi que eu precisava ter consciência das minhas incompetências. Esse é o primeiro ponto. Quanto mais consciência eu tenho das minhas incompetências, mais eu consigo corrigir. E no meu primeiro livro eu coloquei uma frase que eu cito muito no feedback. Eu falo, se o feedback doeu, segura que é seu. Então, o que significa isso? Pode ser um cliente dando feedback, pode ser o universo dando feedback, pode ser um colaborador dando feedback, pode ser um parceiro dando feedback. E eu noto que as empresas no Brasil aceitam muito pouco feedback. E muito pouco ainda estimulam o feedback. Muito pouco ainda. Poucas aceitam, outras poucas estimulam. Então, o que é? Se você me dá um feedback, ótimo, pode ser que eu aceite ou não, mas se você não me dá, eu não estimulo. Isso aqui é um grande erro. E você pode estar navegando, você pode estar caminhando rumo a um buraco muito grande. E você só vai perceber quando você cair nesse buraco, né? Então, uma das grandes estratégias é o seguinte, feedback contínuo, monitoramento sistemático, tenha métricas rápidas, né? Fala muito do Scrum, método de gestão ágil, e lá dentro tem uma categoria que chama Sprint. A maioria das pessoas deveriam se planejar para a semana. Tem gente que ainda está fazendo um planejamento de 5 anos. Meu amigo, daqui 5 anos, o cliente mudou, o comportamento mudou, o cenário mudou, tudo mudou. O que adiantou o seu planejamento? Então, hoje, dentro dos meus negócios e da minha empresa, eu planejo o ano, divido por semestre, trimestre, mensal e semanal. Eu olho para a semana. E aí eu crio o meu ciclo PDCA. Vou planejar, vou executar, vou controlar, vou reagir para melhoria e faço isso virar ciclo. Eu morei 9 anos e meio no Japão e aprendi com a filosofia oriental, que para mim é a melhor do mundo em termos de qualidade de processo. Não conheço outra, embora eu conheça mais de 25 países, mas não, né? Mas está defendendo o Japão. Quem vai para lá sabe a diferença, né? Tanto é que a Toyota é a Toyota, né? Eu gosto muito de falar que o toyotismo é base para praticamente todas as áreas que prezam por processo, né? E as empresas deveriam prezar por processo o tempo inteiro, né? Eu gosto muito também de Goldratt, que fala da meta, né? Que vai estar falando um pouquinho de processo também, mas ele usa muito da filosofia oriental, né? Então, assim, cara, eu concordo plenamente. Então, o primeiro ponto é diagnóstico do erro, né? Então, se está no buraco, o que eu fiz para cair no buraco? Então, o meu grande pulo do gato nos negócios imobiliários é fazer um bom diagnóstico, né? Então, eu faço o diagnóstico de tudo sem o viés de filtro, de engessado, né? Eu entrevisto, eu converso com o dono, mas eu converso com o cliente, eu converso com os colaboradores, eu converso com os prestadores de serviços, e eu identifico que tem alguma coisa de errado, né? Porque o dono fala uma coisa, o colaborador fala outra, o mercado fala outra. Então, já existem vários erros, né? E esses erros, se não bem corrigidos. Então, o primeiro passo, diagnóstico. E aí, nesse meu livro, eu falo muito bem, né, do outro lado do sucesso, né? É o seguinte, não existe bala de prata, primeiro ponto. Não existe bilhete premiado nem fórmula mágica. A maioria das pessoas empreende achando que tudo vai dar certo, tá? Se você pegar a estratégia Disney para concepção de negócios, eles criavam 3 premissas, 3 pilares, né? Eu tenho o cara que é sonhador, e normalmente a maioria dos empreendedores só são sonhadores, e aí tem a segunda parte, que tem o realista, e tem o crítico. Então, se você não tiver esses três personagens dentro da sua empresa e do seu negócio, provavelmente você vai falhar. Ou você vai falhar porque você é sonhador demais e não é crítico e realista, ou você vai falhar porque você é crítico demais e sonha pouco, ou você vai falhar porque você é realista demais, e aí quem é realista demais também
acaba deixando passar várias oportunidades. Por exemplo, no auge da crise que nós estamos vivendo agora, e talvez ainda não no auge, mas já no ponto de bastante crescimento da nossa crise do corona, tem muita gente que está parado, né? O pessoal fala, decidir pode ser um erro, não decidir pode ser um erro maior. Né? Eu gosto de fazer a analogia da areia movediça, né, Ueda? É como se a gente estivesse agora na areia movediça. Se você ficar parado, a tendência é que você só morra mais devagar, né? Então, assim, se movimentar errado, morre mais rápido. Tem que procurar um cipó, tem que gritar por ajuda no lugar certo, ouvir o barulho. Eu concordo plenamente com o que você está falando. Então, o ponto Theo, entender e aí entender que, olha, caminho. Aí você falou, pô, por que eu entrei? Tem uma frase que eu gosto muito do T. Harv Eker, que é a frase do livro do Segredo das Mentes Milionárias. Ele fala o seguinte, se você estiver disposto a fazer o que é fácil, provavelmente você terá uma vida difícil. Agora, se você estiver disposto a fazer o que é difícil, provavelmente você terá uma vida fácil. E aí, muitas pessoas ainda falam, pô, a jornada é das 44 horas, né, semana, as 8 horas por dia. E aí fala, pô, né, você não tem uma vida equilibrada, tal. Dentro do meu primeiro livro, eu criei um método do trabalho duro, intenso, focado, que chamava o seguinte, 5A, 12H, 6D. Durante 5 anos, 6 vezes por semana, 6 dias da semana, eu ia trabalhar 12 horas por dia. Aí, se você pensar, você vai falar, pô, esse cara, nos 5 anos aí, ele não teve vida, né? Pode ser, como não? Eu acredito que, para quem curte o trabalho, né, tem muita gente que chega no sábado, no domingo à noite e fala, puta que pariu, amanhã, segunda-feira, eu vou ter que trabalhar. Poucas pessoas você vê postar nas redes sociais, segunda-feira, epa, bora trabalhar, produzir, vamos atingir meta, vamos prospectar cliente. Você não vê isso nas redes sociais, mas você vê aquela porra do sextou. Você vê muito sextou, né? Porque a segunda-feira do cara é ruim, a terça é ruim, a quarta é ruim, o cara não curte trabalho, porque ele vem de algumas crenças que eu até entendo que talvez não é nem crença dele, veio dos pais, enfim, do meio ambiente que ele vivia, que, por exemplo, o trabalho é ganha-pão, que trabalho, por exemplo, para que trabalhar muito, né? Você só, como que se dizia, né? Só vai viver uma vez, não, você só morre uma vez, né? Viver, você vive quantas vezes você quiser. E aí eu entendi que, primeiro, lembra daquela minha história com que eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade? Então eu reprogramei a minha mente, porque uma criança com 9 anos de idade, ela quer brincar, ela precisa estudar e ela quer brincar. Eu com 9 anos de idade, eu precisei trabalhar. Então, o que eu fiz na minha mente? Embora eu nem sabia o que era programação neurolinguística, nem sabia o que era PNL, não entendi o que era esse poder da mente. Mas eu acho que eu fui agraciado pela mão de Deus e reprogramei isso automaticamente. Então, eu comecei a fazer do meu trabalho uma diversão. Então, eu tinha que gostar daquilo. Então, hoje, por exemplo, o meu trabalho, para mim, é a coisa que eu mais amo na minha vida. É uma das coisas que eu mais amo, né? Não dá para substituir e falar, você ama mais trabalho do que Deus? Não dá. Você ama mais trabalho que seu filho, sua família? Não estou substituindo. Mas eu amo o que eu faço. Então, para mim, um dia eu conversei com um cara, com um bilionário, e ele chegou, ele perguntou para mim, Edgar, o que você faz de sério, né? Eu falei, eu faço de zero bastante coisa. Eu salto de paraquedas, eu mergulho, eu subo montanha, como eu já subi o Monte Fuji. Ele falou, tá, aí, deixa eu fazer então outra pergunta. Qual que é a sua diversão? Eu falei, minha diversão é trabalhar 12 horas por dia. Aí o cara falou, pô, agora eu entendi a lógica. Porque se você fica 8 horas que seja dentro do trabalho da sua empresa e você não curte, aquilo ali é sofrimento, aquilo ali está te fazendo mal, né? Então, não é o que, é o como você administra ali. E aí tem também falsas, né, interpretações ou teorias ou palavras que são soltas aí no universo, né? Por exemplo, você tem que amar aquilo que você faz, né? Eu, por exemplo, eu amo viajar e não tenho agência de viagem. Sim, né? sim. Viajar para mim não é negócio, viajar para mim é lazer, né? O que eu vejo de negócio é o que me dá dinheiro, o que me dá motivação, o que eu posso construir um império, que eu posso impactar, motivar as pessoas, são os negócios que eu entendo que são negócios que têm uma durabilidade, uma longevidade diferenciada. Agora, eu aprendi a amar o que eu faço,
porque senão eu ia sofrer. Então, tem Perfeito. várias interpretações, Theo, que antes de falar de estratégia de crescimento, antes de falar de estratégia de buraco, como sair do buraco, se ele não entende esse ponto, ele até sai rapidamente, mas ele volta rapidamente. Por que estatisticamente foi feito um estudo, pesquisa, que mais de 90% de quem ganhou na loteria voltava a ser pobre? Porque ele recebeu o peixe, ele não aprendeu a pescar. Perfeito. Então, sucesso é a mesma coisa. Ou você aprende a construir sucesso, ou você aprende a construir seu negócio mais estruturado, consolidado e mais sustentável, ou você vai achar o bilhete premiado. Você vai ganhar por osmose, você vai vender por osmose, você vai pegar uma onda bacana, mas a hora que vir uma tempestade, você não vai conseguir surfar. Eu achei muito legal esse viés, Ueda, de assim, vamos nos preparar para o que vai acontecer, não é só sair, mas nos preparar para continuar crescendo. Eu falo muito disso também. Tem muita gente que acaba tomando a decisão muito baseada no pânico, né? E o pânico ele te faz congelar, né? E acabar ficando até um pouco idiota nas suas decisões. Então, assim, o medo ele te faz ficar atento. Então, eu tenho visto e tenho dado muita mentoria para empresas que estão tomando um pouco de decisão a partir do pânico. E estão acabando, inclusive, destruindo o que trouxe elas até aqui. Que é justamente desde do que faz ele gostar de trabalhar, mas também que faz os processos que fazem as coisas acontecer lá dentro da empresa, os universos, os ecossistemas que ele criou dentro da empresa, as rotinas da empresa. E assim, o que eu tenho visto é muita gente destruindo algumas coisas disso. E eu tenho sempre falado, vamos tentar manter isso, porque depois a gente não vai só sair daqui, a gente tem que sair e continuar crescendo, né? Não adianta nada você sair, é o que eu brinco da areia movediça de novo, não adianta nada você ficar só com o nariz para fora, você não vai conseguir fazer nada, tá com o braço parado, com a perna parada. E eu achei bem legal você trazer esse ponto, assim, quando a gente começa a falar de sair, porque eu acho que quando você se estrutura para voltar a crescer, para se manter a perpetuidade do crescimento, você está automaticamente se preparando para sair, né? E eu salientei outros 2 pontos aqui que eu gosto muito. Tem um capítulo do meu livro inteiro que é como aprender com os erros, e você falou muito disso, né? Eu na história da Exact, eu acho que a gente aprendeu muito com os erros. Assim, um dos maiores erros que a gente cometeu, por exemplo, foi quando a gente perdeu o foco e foi para um segundo produto cedo demais. O produto teve sucesso, vendeu no mercado, mas começou a canibalizar o primeiro, nós tivemos que recuar, tivemos que parar, e tem que aprender com isso. E aí, a logo da empresa hoje são 4 flechas, né? 4 flechas para o centro, que é para a gente sempre lembrar de ter o foco. Isso hoje está tatuado, o equilíbrio está tatuado. São aprendizados e cada um tem os seus, né? Não existe uma bala de prata, né, Wade? Assim, cada um tem os seus aprendizados e dentro disso vai conduzir. E eu acho que o segundo que eu anotei aqui é os feedbacks. Eu concordo plenamente com você. Assim, aceitar feedback é muito difícil. Eu tive alguns mentores, eu mentoro pela Endeavor e sou mentorado também algumas vezes lá, né? E tive alguns mentores que foram muito duros comigo, muito duros no início da Exact. Assim, e para mim, todas as vezes que eles foram muito duros, foi alguns pontos de praticamente inflexão que eu tive, assim, de eu parar, olhar e pensar, não, por mais que eu discorde de algumas coisas, tem pontos extremamente positivo que eles estão trazendo, e é uma visão de alguém que está olhando. Se alguém está olhando isso, de alguma forma eu estou comunicando isso. Então a gente tem que parar para aceitar os feedbacks. Eu acho que eu sempre tive uma coisa que eu sempre dou de conselho também: converse com pessoas, tenha mentores, tenha mais que mentores. Eu sempre tive conselho desde a minha primeira empresa. A minha primeira empresa foi a 2-para-1 Design, nós fomos um dos 5 maiores empresas de design do Brasil, eu vendi essa empresa. Quando eu estava lá, que a gente começou, eram moleques de 19 anos, 20 anos, começando uma empresa, né? Então, assim, tínhamos talento, ganhamos vários concursos, mas na essência eram moleques, assim, né? E tinha muita coisa que a gente não tinha vivido, tanto que a empresa foi para um caminho que quando eu vendi ela, foi bem, ganhei dinheiro e tal, mas podia ter feito muito melhor. Foi por um caminho por causa de alguns erros que a gente cometeu no meio do caminho que hoje eu não cometeria mais, vamos dizer assim. Então a gente trouxe pessoas experientes para falar com a gente e formou um conselho. E aí a gente tinha reuniões mensais com essas pessoas para a gente falar um pouquinho sobre os problemas. Não quer dizer que eu vou seguir exatamente o que a pessoa está me dizendo, mas no mínimo ela vai me alertar sobre coisas que talvez eu não esteja vendo, né? E eu acho que é legal que a gente converse, que a gente debata, que a gente ouça, que a gente participe de eventos como esse, para que a gente tenha repertório, para que a gente consiga entender como é que vai subir e se manter, né, Wade? Eu adorei esse viés que você trouxe, assim. E dentro desse viés de se manter lá em cima, essa questão de se manter motivado no trabalho, eu queria que se tu pudesse estender
para como é que eu faço isso. E aí é uma pergunta do Theo que eu acho que vários empreendedores se motivar, a automotivação, eu acho que é chave para o bom empreendedor, né? Ele tem que conseguir fazer isso. Eu acho que o grande desafio de muitos deles, a gente tem sucesso aqui na Exact de 200, quase 300 colaboradores, a gente consegue ter uma motivação muito forte deles, com muito alinhamento, com muita transparência, mas como é que você faz para que eles tenham essa mesma visão de, olha, putz, tô acordando e tô indo para uma parte boa do meu dia, que é a parte do trabalho, vou fazer isso e manter essa motivação ao longo do tempo? Tem alguma coisa que você trabalha com o pessoal? Como é que você faz por aí? Depende, tem um conjunto de fatores, mesmo porque o indivíduo se motiva de forma diferente, né? No Perfeito. Japão, eu aprendi uma coisa, né? Inclusive, é parte de um tema do meu quarto livro. Se você atender duas pessoas do mesmo jeito, uma você atenderá mal, tá? Perfeito. Você tem, por mais que a gente tenha as mesmas emoções e sentimentos, mas os ativadores são diferentes, né? O que faz me acordar uma hora mais cedo? O que me faz chegar uma hora mais cedo no trabalho? O que faz eu sair uma hora mais tarde do trabalho? O que faz, inclusive aqui, está no meu livro, segundo livro, Desvendando a Caixa Preta de Sucesso, os ativadores, né? Quais são os ativadores? Está aqui no livro. Eu começo falando dele. E aí tem um conjunto de estratégias, né? Por exemplo, se você é aquele líder que você é na época do Henry Ford, quando ele vendia carro, né? Ele falava para o seu cliente, você pode escolher qualquer cor desde que seja preto, né? Se você é um líder que fala isso, vocês podem decidir qualquer coisa. Desde que decida sobre a minha ideia, é pouco provável que eles se motivem, né? Porque, Perfeito. ou seja, ele não está se sentindo pertencendo dentro daquele ambiente, grupo, daquela tribo, daquele movimento. Então, é muito importante, né? Por isso que tem os brainstorms da vida, por isso que tem que fazer o tempo todo pesquisa interna, tem que ter o endomarketing muito bem, poucas empresas, alguns nem sabem o que é endomarketing, outros sabem, não aplica, outros aplicam parcialmente. Então, eu estou comendo bastante isso Fica aqui, que tranquilo. como que fala, gengibre, eu estou com a garganta meio ruim. Então, fazer esse diagnóstico, né? Existe hoje ferramentas, a Sensiment, que é a ferramenta que identifica o perfil. Você vai ter dentro da sua empresa o cara que é mais dominante, tem o cara que é mais influente, você tem o cara lá que é alfa, você tem o cara que ele é o urso, você tem o cara que ele é inibido e ele é na dele. Então, assim, a gente tem vários perfis dentro de cada um, e claro que é difícil você personalizar quando você tem uma equipe muito grande, mas dá para você entender os macros, né? Eu entendo que isso aqui ele gosta de repente a gente fazer isso. Eu tenho vários amigos que, ele tem, por exemplo, um dos amigos que ele pega das 8 horas trabalhadas, ele separa uma hora para o cara ler, porque infelizmente, o brasileiro, ele não lê. Você pega a média do país que mais lê, que é a França, que é a média de 20 a 21 livros por habitante, nós temos aqui uma média de 1 a 1,5 por habitante. Nossa. Então, não lê. Então, se você falar para ele ler em casa, ele não vai ler. E aí você tem alguns poucos, né, as mentalidades de sardinha, que eu chamo, né, que é o cara que ele fala, não, cara, o cara está aqui, ele vai ter que trabalhar. E aí a gente cria uma cultura, que é uma cultura seguinte: eu não treino a minha equipe, eu não qualifico a minha equipe, porque ela vai sair, vai ir para a concorrência, ou vai ser meu concorrente, e você tem o outro lado, uma outra cultura, que também é uma cultura de escassez, de mediocridade, que é o cara, ele só faz o que é solicitado dentro do horário comercial. E eu tenho no meu primeiro livro, eu escrevi, no Poder de Dar a Volta por Cima, que foi esse livro, eu faço eu dou um exemplo da meritocracia, né? Existe 3 tipos de indivíduos, e apenas um vai ser muito bem sucedido na vida. Existe aquele que só faz o que é solicitado, existe aquele que não faz o que é solicitado, existe o terceiro, que é o cara que entrega mais, o over-deliver. É aquele cara que ele anda sempre na milha extra. Curvar, né?
ideia, no Japão, eu morei 9 anos e meio no Japão. Trabalhei na Suzuki, Hitachi, Toyota, depois saí eu fui com 19 anos, fui como operário, depois eu entrei no departamento de marketing, virei diretor de marketing da maior rede de supermercado para estrangeiro no Japão, depois virei empreendedor, abri uma agência de publicidade, depois uma empresa de eventos, virei um empreendedor de sucesso lá no Japão, e lá, olha que coisa engraçada, que coisa que talvez a geração dos meus netos não vejam isso aqui no Brasil. Se, por exemplo, tem um japonês que trabalha para você, Theo, e ele trabalha, por exemplo, 12 horas, 10 horas, vamos colocar 10 horas. Dentro dessas 10 horas, ele não faz nada que é relacionado à vida pessoal dele. Nada. Você vai falar, Edgar, não, nada ele não faz, né? Eu não sei a geração agora, mas eu saí do Japão em 2010. Em 2010, tá? Até lá, ele tinha essa cultura. Qual que era a mentalidade do japonês? Se você está me pagando, se você me paga para trabalhar as 10 horas para você, essas horas não me pertencem. Ela pertence a você. Então, aqui, né, e aí existem os falsos moralistas da vida, né, que, eu sou ético, eu sou tal, não sei o quê. Todo mundo faz uma coisa errada, consciente ou inconsciente. Agora, é como você resolve essa coisa errada. É como se você tem maldade ou não tem maldade. Por exemplo, quantos brasileiros, durante a hora que está recebendo, separa para fazer coisas pessoais que você conhece? Eu conheço muitos, né? E aí a minha pergunta, ele não está roubando essa hora que não é dele? Ele deveria estar produzindo para quem? Para ele ou para si próprio? Então, eu falo que assim, o Brasil ele vai mudar quando ele mudar uma coisa que chama mentalidade, tá? Porque tudo que se muda na mentalidade se muda comportamento. E se muda comportamento, muda resultado. É o método que eu criei. Tanto é que ele está 1 ano e meio vendendo livro para caralho, está na 3ª edição. Eu faço 90% das minhas palestras, eu falo, porque na boa, é um conteúdo. Agora, tem gente que lê e não entende, não sabe o que é definir meritocracia. Meritocracia é simples. Por exemplo, se você está ganhando dinheiro, Theo, parabéns, mérito seu. Se você está na merda, parabéns, mérito seu. Foi você que cavou o buraco, foi você que se colocou naquele inferno. E olha que detalhe. Edgar, como que eu faço para sair de uma crise? Como que faz para sair do buraco? Simples, primeiro é parar de cavar. Esse é o primeiro ponto. Porque tem tanta gente que ele não enxerga que ele não para de cavar. Ele está fazendo merda, ele está fazendo besteira e continua fazendo. Por quê? É o dono da verdade. Você não viu? Eu, por exemplo, quando eu entrei no mercado imobiliário em 2011, eu lembro que em 2012 eu já comecei a sentar com alguns grandes construtores, incorporadores, investidores, e ele fazia, quanto tempo você está no mercado imobiliário, Edgar? Eu falei, estou há 1 ano, tal. No final, ele me dava esse recado. Menino, você quer me ensinar a fazer negócios? Eu estou há 30 anos fazendo isso. Essas grandes empresas, algumas já estão em concordata, a outra é RJ, a outra já nem existe mais. Não existe mais resposta. Hoje você vê, é um garoto com piercing, cheio de tatuagem, nada contra piercing e tatuagem, com uma calça caindo, rastejando. Ele abriu uma startup, fatura 100 milhões, fatura muito mais do que o cara que está há 30 anos fazendo um monte de merda. Porque ele associa que tempo de mercado é experiência validada. Isso é uma grande balela para mim. Você pode ter 30 anos, 40 anos, 50 anos fazendo merda. Você tem 30 anos fazendo merda. E completo ainda, Edgar, assim, esse moleque, né, eu me coloco muito como esse gurizão aí que comecei com 19, e eu acho que ele aprende que o cara tem várias experiências que podem ajudar ele, mas não torna as experiências do cara dogmas, né, tornam aprendizados que podem, junto com as coisas que eu vou indo, podem me ligar alertas, e aí eu acho que o cara que aprende, que também ele pode, para ele chegar mais longe,
ele pode tá no ombro de gigantes, né, que já vieram antes dele também, para enxergar ainda mais longe, fica mais fácil ainda. Então, ele vem com o ímpeto da juventude e ele consegue mesclar essas duas coisas. Eu adoro esse ponto. E pegando um pouco, fazendo bem o paralelo que você trouxe, assim, bem rapidinho para pontuar, eu acho que a gente pode trabalhar as lideranças para elas trabalhar as individualidades, né, Edgar? É difícil você, por exemplo, como empreendedor com uma empresa de 300, 400 funcionários, você ir lá e trabalhar a individualidade de cada colaborador. Mas se você conseguir treinar as tuas lideranças para elas fazerem isso, a tua empresa fica muito, muito forte, né? A gente investe muito nas nossas lideranças na Exact, por exemplo. A gente tem 5 pessoas que hoje são sócias da Exact, que a gente deu uma parte da Exact, então elas têm quase 1 milhão em cotas da Exact, cada uma delas. A gente tem. E a ideia é que a gente sempre se alinhe e entenda juntos como é que a gente vai trabalhar as individualidades das pessoas. Então, eu adorei essa parte, eu concordo plenamente. Não existe um shift que você trabalha todo mundo igual e todo mundo vai responder a ele. Eu concordo muito. Cada um tem uma forma de pensar, né? Segunda coisa que eu anotei é que na gente, por exemplo, falando de momento de crise, que a gente teve aqui na Exact, uma coisa que deu muito certo para motivar as pessoas foi a Exact tem uma característica de ser muito transparente sempre. Então, na crise, o que a gente fez? A gente fez um pronunciamento falando, olha, pessoal, a gente tem 4 cenários, esses 4 cenários se comportam assim, a gente vai tentar ao máximo, e o nosso objetivo é demissões ser a última saída, e aí a gente alinhou isso com eles e fez, só que a gente precisa de vocês para que isso aconteça, que a gente precisa que as máquinas continuem girando, eu preciso que você trabalhe o dobro, no sentido de, durante aquele horário, ficar focado no trabalho e não nas coisas pessoais, isso é difícil porque está em casa. Então a gente fez um alinhamento com as pessoas. Isso funcionou muito bem dentro da Exact. A Exact tá muito bem, continua vendendo, continua a pleno vapor durante esse momento de crise. A gente não parou. E o terceiro que eu anotei, que eu acho muito bom, que aí trazendo de novo, assim, é muito engraçado que como tá sinérgico algumas coisas que você está trazendo com coisas que eu estou escrevendo agora. Estou vivendo essa pela primeira vez, essa experiência aí de fazer um livro, né? Assim, todo meu, tinha capítulos, né? E uma das coisas que eu falo é que na Exact, às vezes, eu chego e rapidamente eu já vejo que alguém não vai dar certo dentro da Exact. Rapidamente, assim, porque toda vez que eu passo por essa pessoa, ela tá no WhatsApp, ela tá no Facebook, ela tá em mídias dela, fazendo coisas pessoais, e aí tu olha, e eu não sou o cara que vou exigir dela que ela esteja 8, 10 horas por dia só para mim, porque eu acho que eu gosto desses momentos de respirar, né? Vamos dizer assim, no meio do dia. Mas eu acho que enquanto você está na mesa de trabalho, você está trabalhando. Quando você precisar respirar, você sai e vai respirar lá fora, vai fazer alguma coisa e volta para a mesa de trabalho. Eu gosto de dizer que eu tenho o meu melhor vendedor, por exemplo, esse cara bateu, por exemplo, em março, ele bateu o recorde de vendas na empresa em meio a uma crise, tá? O vendedor que mais vendeu na história da minha empresa. Minha empresa vende mais ou menos 150 contas por mês. Ele bateu o recorde. Esse cara, ele tem o hábito de fumar, que é um hábito que eu particularmente não gosto. Mas ele usa aquele hábito para respirar, mas quando ele está dentro da empresa, quando ele está no posto dele, ele é um cara que não respira outra coisa a não ser a empresa. Ele está o tempo inteiro focado. Então eu concordo muito contigo. Eu acho que as pessoas, o maior inimigo das pessoas são elas mesmas, né? Elas são a maior barreira delas. Elas vão lá, elas têm tudo para acontecer, mas elas vão começar a se desmotivar, elas vão começar a botar a culpa na empresa, vão começar a botar a culpa, e elas não entendem que precisa de um fator que é elas para a coisa funcionar, né? Não é só a empresa, elas têm que estar ali para a coisa funcionar. Então, putz, eu achei do caramba e eu concordo muito. E eu queria entrar contigo no segundo bloco de perguntas, que seria um bloco mais sobre vendas mesmo. Acho que você é um cara que, em um mercado, para mim, eu considero o mercado imobiliário um mercado extremamente complexo, com várias variáveis, um mercado que vende alto valor agregado. Então, assim, e você é um cara que fez mais de 4 bilhões em negócios no mercado imobiliário. Então, putz, é um número extremamente expressivo. Você trabalha com aquele imóvel que o cara não vinha conseguindo vender e você consegue fazer ele deslanchar, né, ele acontecer. Então, e eu vi as tuas palestras e eu gosto de uma coisa que você fala, algumas que estão disponíveis, né? Você fala uma coisa que eu concordo muito. A gente tem que ouvir as pessoas que são realizadoras, né? Então, aquelas pessoas que já passaram, que já fizeram, que têm experiência naquilo. Hoje em dia tem muito guru, né? Então, assim, e esse evento a gente trouxe só realizadores para conversar com a gente, assim. Nesse sentido, um cara que fez 4 bilhões, que fez isso em meia bolha,
o que você poderia trazer assim de comportamentos de venda mesmo, ou técnicas, hacks rápidos de venda, que você acha que pode funcionar para que as pessoas consigam atingir bons resultados, ou no mínimo para que agregar no dia a dia desse profissional vendedor, para que ele consiga ter um desempenho aí melhor do que ele está tendo hoje? Bom, primeiro eu queria até pegar alguns adendos aí. A minha Claro. empresa ela não é só especializada em remanescente. Eu entrei no mercado imobiliário pegando esse buraco, esse gap, essa lacuna. A Neximob, ela de fato é a maior hoje em resolver remanescente. Eu, pelo menos, desconheço. Se tem uma, ela não aparece, não faz marketing, não mostra a cara, mas que mais, eu lancei 56 empreendimentos. Desses 56, eu acredito que uns 40 foram pepino, né? Então, assim, eu não consigo ver uma empresa que conseguiu resolver 40 grandes pepinos como eu resolvi, né? E já vendi, por exemplo, 47 milhões em 2 dias no auge da crise, já vendi 35 milhões em 6 horas no auge da crise. Um outro ponto que eu quero fazer também, e isso aí é uma contribuição para a sua fala, é que como falta conscientização nas pessoas e entender qual que é o caminho mais rápido, qual que é o caminho mais barato. Então, você começou a falar de mentoria, que você é mentor e é mentorado na Endeavor. Eu também sou mentor de vários grandes players e também sou mentorado. Então, eu acredito muito na mentoria como um acelerador de resultados. Eu acredito muito na mentoria como algo que vai minimizar erros. Eu acredito muito na mentoria como algo que vai me custar muito mais barato. Porque vamos entender o seguinte: se você levar 30 anos para alcançar o sucesso esperado, sua meta, seu objetivo, e de repente você investiu 1 milhão por ano, ou 100 mil reais, não sei qual que vai ser o nosso público aí que vai assistir, se é o cara que está falando de 10 mil reais e 100 mil de 1 milhão, não importa, o que importa é o conceito aqui, entender o contexto dessa nossa fala, é que é o seguinte: você deixa de investir, aí você paga muito mais caro, demora muito mais para ter resultado, erra mais, você tem que refazer processo, você se frustra, você cansa. Então, eu não entendo como as pessoas não têm conscientização de uma coisa muito simples. Mas assim, é a lógica do negócio. Vamos lá. Quando eu fui escrever um livro, tá? Quando eu fui escrever o livro, eu não fui assim, vou escrever um livro, eu sou fodão, eu sou... Não, meu amigo. Eu paguei mentoria, eu fui conversar com autores best-sellers, eu fui fazer benchmark, eu fui fazer pesquisa. Aí, ó, por exemplo, a maioria das editoras, a maioria, tá? Ela faz a leitura crítica, a revisão crítica dela. Eu paguei para mais 5 fazer revisão crítica do meu livro. Já vou te dar uma dica aqui, porque senão aí a maioria... Porque é o seguinte, não significa que quem leu é um cara, por mais que experiente que ele seja, talvez ele não captou coisa, deixou de passar, etc. Então, peque pelo excesso, e não pela falta. Eu uso uma técnica, uma ferramenta que eu criei, que eu faço várias perguntas, né? E se? E se não for bom? E se não vender? E se der errado? Aí você passou 10 meses, 1 ano escrevendo, você investiu uma grana para fazer o marketing, tal, aí você vai lá e você vende 200 unidades do seu livro, beleza, atingiu o seu ego, mas não teve resultado nenhum. Então, e não estou falando só de livro, no mundo dos negócios, o cara não paga um consultor, ele não tem um conselheiro, ele não tem um mentor, ele está 30 anos olhando para o mesmo lugar. Pode ser o cara mais foda do planeta. Por que o Jorge Paulo Leme tem consultoria? Vicente Falcone foi consultor do Jorge Paulo Leme durante décadas, a Vicente Falcone. Por que você pega um Carlos Luiz, você pega um Flávio Augusto, você pega um Abílio Diniz, Por que esses caras estão cheios de consultores e conselheiros? Porque por mais disruptivo e inteligente que esse cara seja, ele não enxerga o que você vai enxergar. E tem uma... Eu gosto muito de uma... Quando eu fui começar a mentorar pela Endeavor, eles me falaram uma frase que eu gostei bastante, que eles falam assim, olha,
Você tem que entender que o empreendedor está na frente de batalha. Então ele está lá guerreando e ele não consegue enxergar clarões porque ele está mais preocupado em atingir o cara e não levar tiro. E o mentor, muitas vezes, esse consultor, esse mentor, ele vai estar no helicóptero. É muito mais fácil para ele enxergar clarões, e até porque ele não tá com os dogmas, com os paradigmas que estão lá dentro. Você está acreditando que o inimigo está aqui na frente, que ele está aqui do lado. O cara lá de cima está olhando, não, ele está aqui na frente, mas lá do lado ele não está. Então, assim, ele vai poder te trazer clarões que você não enxergou antes. Eu gosto muito dessa filosofia de consultoria também, de mentoria, de consultoria. Eu gosto de conversar, eu tenho grupos de conversa com outros empreendedores. Então, assim, eu acho que a gente tem que se comunicar para aprender. Eu corroboro totalmente com as tuas palavras. Sim. E aí, pegando essa parte de vendas, eu sempre compactuo em tudo. Não é só vendas, negociação, persuasão. Primeiro, assim, vendas, ele está dentro de um conjunto, de um contexto que ele isoladamente. Primeiro que vendas sozinho não tem performance. Vendas está associado a vendas, negociação, persuasão e marketing. Aí depois tem outros fatores que geram menos impacto no começo, mas gera mais impacto do meio para o fim, que é uma boa entrega, um bom pós, que não existe pós, nós chamamos de pré-venda da próxima venda. Então, se você pegar o ciclo de vendas e pegar o funil, ele é muito mais complexo de que a técnica de vendas faça isso, né? E eu falo, Theo, que aí quem traz produto enlatado já começou errado, né? Porque o produto, por mais que você venda brigadeiro, o seu brigadeiro é diferente do meu. Por mais que você venda para homem, existem vários homens diferentes, existem classes sociais diferentes. Às vezes você pega os mesmos nichos, mas a cultura local é diferente. Então, mais uma vez, entra o que eu falei lá atrás. Diagnóstico é um bom identificador de tudo antes de você ligar o carro. Né? Aí agora eu vou até aproveitar para o gancho, porque a gente pensa tão igual que a Exact é exatamente isso, né? O software e aquilo que a gente acredita é o diagnóstico. A gente fala que usa muito a linha de Customer Centric Selling, né? Então, botar o cliente no centro do processo. E botar ele no centro do processo nada mais é do que entender ele. E entender ele, a forma mais fácil é perguntar para ele, né? Então, assim, eu gosto muito de um cara que chama Yako. Ele é CEO da Winning by Design, a maior consultoria de vendas do mundo. E ele fala que por que em vendas a gente tenta vender sem saber nada sobre o cara, né? Sem diagnosticar. Imagina você entrar num hospital ou ser atendido por um médico e ele fala assim, pega esse aqui, Dorflex é ótimo, agora vai para casa. E ele não te perguntou nada, ele não fez um exame, ele vai ser preso, né? Então por que em vendas a gente tenta fazer isso, né? Então essa parte do diagnóstico, desculpa ter te interrompido, mas é porque assim, eu considero ela talvez uma das partes mais importantes, porque ela é a base para todas as outras. Eu adoro persuasão, minha palestra fala muito sobre persuasão, minha palestra fala muito sobre uma das palestras, mas técnicas de venda, técnicas de negociação, só que eu acho que elas só são realmente possíveis se você conseguir fazer um bom diagnóstico antes. Senão é que nem a gente estava falando de liderar, achando que todo mundo vai ser igual, né? Que eu vou conseguir motivar todo mundo da maneira igual. É a mesma coisa vender. Eu não vendo para todo mundo de maneira igual, né? Eu tenho que diagnosticar. Então, putz, super sinérgico. Tá? Também tem assim, tem maneiras, né? Eu nunca fui o cara de pesquisar antes o cliente, mas eu sempre pesquisei o cliente na mesa. Então, eu tenho perguntas âncoras estratégicas que eu já faço numa mesa de negociação, e ali eu já estou fazendo o meu diagnóstico, e ali eu já estou fazendo os levantamentos. E aí tem várias, né? Isso aqui é longe, daria para a gente gravar, e tanto é que eu tenho imersões de 3, de 4 dias inteiros comigo, que aí a maioria das pessoas, aquela, né? Pô, mas é caro. Eu lembro, né, que a primeira vez eu não queria fazer mentoria, e eu só comecei a fazer mentoria, que o cara começou a insistir muito em mim, não, você tem que ser meu mentor, você tem que ser meu mentor. Eu falei, cara, minha hora é muito... O cara não por querer se vender, mas de fato é. Eu falei, olha, aqui você tem que me pagar, eu faço no mínimo 250 a 350 mil. O que significa isso? Começa a me pagar 250 mil, se eu bater a sua meta em 6 meses, você me paga 350 pau. O cara falou, beleza. Em menos de 3 meses, eu já estava me pagando totalmente, né?
Então, por quê? Porque existe um caminho, mais uma vez, se eu citar aqui que eu tenho 32 anos trabalhando, eu tenho 10 anos de experiência internacional no país de primeiro mundo, eu tenho 24 anos de empreendedorismo, eu acumulei 6 quebras, eu tenho bilhões em contratos gerados, eu tenho milhões em produtos vendidos. Então, é assim, no mínimo algo eu tenho para contribuir com o cara. Sem Mínimo, dúvida né? nenhuma. E eu acho que você fez uma coisa que eu acho que é uma das maiores tendências de venda atual, que é a tal da matemática financeira de venda, né? Que é transformar basicamente a conta dele em ROI, né? Então, quando a gente fala de persuasão, isso faz muito sentido, né? Então, assim, qual é o retorno sobre o investimento que tu vai poder ter? Então, é ali que mora a tua venda, né? Então, na grande maioria das vezes, né? A grande maioria, principalmente na venda entre empresas, é nesse retorno, é em provar para ele, é em dizer, olha, eu tenho tudo isso aqui para te entregar e tu vai me pagar X. Se eu te entregar isso aqui e tu vender tantos por cento a mais, tu já vai me pagar e a partir dali é lucro, né? Então, assim, esse conhecimento acumulado pode acelerar as coisas. Então, eu acho que isso já é técnica extremamente avançada de negociação, por exemplo. Claro que é. Então, aí, pegando todo esse apanhado, é muito importante estruturar o seu campo de vendas, o seu front-end, estruturar de que maneira? Então, tá, o que se trata de vendas? Quais são as técnicas? Quais são as ferramentas, tecnologias? Quem são os players que vão estar na frente? Na parte de negociação, até onde eu cedo? Como que eu faço a negociação? Como que eu inicio essa negociação? Né? Existem várias técnicas nesse processo. Depois a persuasão. O que eu utilizo? O que eu preciso conhecer da neurociência, da neurovendas, da neuropersuasão? O que eu preciso entender para convencer? Quais são os gatilhos? O meu cliente ativar, qual que é o ativador? Né? Como que eu pressiono? Em que momento se eu devo pressionar ou não? Né? Então tem isso. Depois tem o marketing. O marketing ele está antes das vendas, né? Ele não converte, mas ele ajuda a converter. Ele vai criando uma cama. Eu tenho uma técnica que eu uso, a técnica já nessa fase, né, de front-end, que é a técnica do aquecimento, represamento para depois de AD. Então, a maioria das pessoas não fazem isso. Ele não tem isso daqui. Você me conhece, no dia seguinte você quer vender para mim. Tá errado. Tá errado. Você vai mais errado que acertar. E por isso que eu estou te falando que é muito mais barato você contratar. Você falou muito de ROI, eu gosto muito dessas nomenclaturas, embora eu não sou de finanças, mas tive um sócio que era executivo da Accenture, é um cara genial em finanças e aprendi muito com ele, né? Então vamos analisar o seguinte: você tem exposição de caixa, você tem o ROI, você tem o TIR, aí você tem o break-even, sei lá, o ponto de equilíbrio, qualquer coisa, qualquer nomenclatura. Então, se, por exemplo, me entra menos dinheiro e eu tenho que investir, eu tiro mais dinheiro meu. Dinheiro meu é mais caro, dinheiro do cliente é mais barato. Exposição de caixa aumenta risco e aumenta a exposição. Poucas pessoas sabem fazer essa conta, tá? Segundo o ROI, é simples, né? É retorno sobre o investimento. Tá? Então, quanto menos eu investir e mais tiver o retorno, melhor é para mim. Show de bola. TIR, esse aqui é onde a maioria das pessoas erra. Então, vamos lá. Se você fizer 10 milhões em 5 anos, você tem um resultado. Se você fizer 10 milhões em um ano, você tem um outro resultado. Agora, vamos lá. Se você investiu 2 milhões dentro de uma condição de 5 anos, investiu 2 milhões dentro da situação de 2 anos, você tem também um outro comportamento. E detalhe, se você paga, eu sou prestador de serviço que eu recebo só sobre meu resultado, né? Na parte de empreendimentos imobiliários, não na parte de mentoria e consultoria. Mas eu também faço algo associado. O que eu falo? Às vezes eu cobro 2% a mais do que todos os meus concorrentes. Alguns 1%, mas na média 2%. Aí o cara ele fala o seguinte: não, 2% nem ferrando. E não faz. Aí ele pega um empreendimento de 50 milhões, ele leva 2 anos para ele vender isso aqui. Eu venderia para ele em, no máximo, 90 dias. Normalmente eu vendo em 30 dias, tá? Vamos colocar 90 dias? Esses 2% pagando menos ficou muito mais caro para ele. Ele não sabe fazer conta. Perfeito, Falar? perfeito.
te falar, a maioria dos empreendedores não sabe fazer conta. E Cara, te digo mais. na cabeça dele, tá, se a ele é mais caro. Claro, e te Se é digo. mais caro, a ele eu vou ter que pagar mais. E te digo mais, Ueda, assim, a maioria desses gurus não sabe fazer conta, porque esses dias eu tava lendo, e eu falo isso da palestra, assim, abertamente, eu tava lendo porque hoje em dia qualquer idiota que sabe escrever melhor vira referência, né, assim, que escreve legalzinho. Eu não nem do guru, eu tô falando do empreendedor. Aham. Não, mas eu digo, muitas vezes ele tá seguindo esse cara também, né, porque assim, eu tava eu tava vendo e um dia desses estavam falando que nunca dei desconto pro seu cliente. Aí eu mandei ele justamente estudar TIR. Eu falei assim, amigo, estuda isso aqui, aí depois tu faz uma matéria dessa, um artigo desse que você tá escrevendo, que E você tá tem, falando um absurdo. né? Já tem uma também que eu falo assim, para trás nem para pegar impulso. Como assim para trás? Meu amigo, Essas frases são. que recomeçar tantas vezes, e tem gente que com 70 anos não vai fazer o que eu fiz com 30. É. Então para com essas coisas, né? Para com essas teorias. Tem que entender contexto, tem que entender o ambiente, tem que entender o que e o como, e tudo isso começa a fazer um novo sentido. Deixa eu perguntar, isso aqui você falou que vai ficar gravado, né? Vai ficar gravado. E o que eu vou compartilhar também aqui para a galera. É isso aí, cara. E assim, é só a primeira. Eu quero fazer mais várias contigo. Vamos aproximar porque eu adorei o papo. Não só isso, eu já sei que você já topou o meu convite para o livro. Vai estar lá também, a gente vai conversar bastante. E eu queria, se a gente conseguisse, qualquer dia a gente bater as agendas para falar sobre parte financeira das vendas, porque eu adorei saber que você também olha, eu sou um viciado nisso. Então, assim, eu acho que muita gente. Para venda, sim. Eu tenho três grandes habilidades, e assim, sem demagogia, eu acredito que eu sou muito foda nisso. Que é a parte de vendas, e aí está dentro desse contexto, vendas, negociação e persuasão, dentro desse grupo, né? Eu já falei, vender 35 milhões em 6 horas no auge da crise, eu acho que é. E detalhe, não é uma vez, né? Porque fala, uma vez pode ser sorte, né? Marketing, né? Eu gosto de trabalhar muito. E detalhe, tem muito empreendedor que não investe em marketing, é um grande erro também. E a parte de estratégia. Então, tudo que eu faço, Theo, tudo que eu faço, eu fico pensando de forma muito inquieta, inconformada, como que eu posso fazer melhor. E pensando nas estratégias, né? Pô, isso aqui dá para ter um resultado melhor. Isso aqui dá para acelerar. Isso aqui dá para ir com outro caminho. Isso aqui dá para minimizar erros. Isso aqui dá para potencializar resultados. Então, esses três categorias, né, habilidades, competências, eu navego muito bem. Mas eu aprendi, né, como todo empreendedor iniciante, a ter que passar por todos os ambientes, né? Então, o meu primeiro livro, ele fala muito de mentalidade. Como eu te falei, não tem como mudar resultado se você não muda comportamento. Não tem como não mudar comportamento se você não mudar a mentalidade. Então, muda e expande, depois adquire as novas competências. Tem outra coisa, né? Tem um cara que ele é muito bom em vendas, mas ele é só bom em vendas. Aí você tem algumas alternativas. Ou você adquire novas competências, ou você faz uma sociedade onde tem um sócio que tem as competências que você não possui, ou você contrata e delega. Você precisa ter dentro do seu negócio aquele conjunto de competências adequado. Então, nenhuma empresa que pensa em criar um império, se não tiver boas vendas, boa negociação, persuasão, marketing, estratégia, essa parte de finanças, todo esse lado, e aí as empresas não olham para isso. Ela acha que já está bom e que o mercado que está em crise. Vamos pegar esse momento de crise para finalizar essa nossa narrativa? Ainda nesse momento tem gente fazendo milhões. Tem gente criando grandes dúvida. Sem então, dúvida. Nós não. Se não for você, vai ser outro. Né? Nós, aqui na Exact, particularmente, a gente não parou. A gente tem vendido muito nesse momento e eu acho que, assim, é adequação. E você falou várias coisas. Eu acho que quando a gente entende que vendas é só uma dessas partes que você falou, aí é que a gente se limita, né? Então, vendas é psicologia, é entender persuasão, que você falou. Quem não entende psicologia e persuasão, desculpa, vai estar limitado. Vendas é finanças. Quem não entende sobre ROI, sobre TIR, sobre como é que vai vender, está limitado.
Então, assim, quem não entende sobre processo produtivo, eu sou um cara que vem de chão de fábrica. Minha primeira empresa, eu tratava de chão de fábrica, e foi aí que eu parei em vendas. Porque se você não entende gargalo, não entende sobre como é que você vai botar teus tambores, posicionar, como é que vai montar um funil, que tipos de funil existem, você está limitado. Se você não entende sobre as tecnologias, você está limitado. Venda é muito amplo. Então, assim, eu adorei o papo por isso. Assim, eu acho que, Edgar, a gente poderia ficar aqui mais um tempão falando, e eu espero que a gente seja só o primeiro de muitos, tá? E que a gente se aproxime muito para trocar ideia. Quero conhecer cada vez mais o teu trabalho. Espero que você também queira conhecer o nosso aqui na Exact. E obrigado do fundo do meu coração, tá? Por esse bate-papo. Acho que foi rico. Acho que a gente conseguiu trazer muita coisa legal. E quem quiser, o Edgar posta muita coisa bacana também. Estou seguindo ele agora nas mídias, no Instagram. Se quiser divulgar, Edgar, antes para a gente finalizar aqui, quais são os Instagrams? Eu, assim, tenho várias páginas, né? Tem 4 páginas que tem mais de 3 milhões. Dividi. Quer sobre empreendedorismo? Busque a página Edgar Ueda Oficial. Pode ser no YouTube, Facebook, Instagram. Eu gero mais no Instagram. Tá? É a rede social que eu tenho mais afinidade, que eu mais gostei. Então, eu gero muito conteúdo todos os dias de forma gratuita. Se você não gosta enfim, se você é do mercado imobiliário, segue a página Inside Mob, tá? Lá eu gero conteúdo só do mercado imobiliário. Esse livro tem um podcast que fala só dele, é o Desvendando a Caixa Preta do Sucesso, se você não gosta de ler. Se você gosta de ler, tem um e-book que eu estou disponibilizando de forma gratuita, 165 páginas. Esse é um livro que você tem que ler. Se você quer ter a mentalidade que eu tenho, tá tudo aqui incorporado nesse livro, os 3 pilares da transformação, de como você transforma a sua vida e seus negócios. Também eu gero vários podcasts, tanto do mercado imobiliário. Quem quer saber mais da minha empresa é neximob.com.br, ou entra nas redes sociais, encontra lá. E é isso, Theo, eu estou aqui disponível aqui, a gente tem um amigo em comum que é o Gork, que é da nossa editora, eu estou lançando 2 livros com ele. Na verdade, esse ano eu ia lançar um livro, provavelmente eu lanço 3 esse ano. Eu já estou escrevendo 4, aliás, eu terminei de escrever meu segundo, que eu lanço agora, e estou escrevendo mais 3, então tudo que você entra, você consegue fazer de forma diferente, melhor, se apaixonar por aquilo, e livro é uma maneira de você motivar, inspirar e provocar mudança na vida das pessoas, e claro, deixar o seu legado, mas porque o livro fica, e você sai dessa terra, mas pelo menos você deixou uma mensagem que contribuiu com algumas dezenas de milhares de pessoas, e esse é o nosso objetivo, né? Sensacional, sensacional. Só tenho a agradecer. Obrigado a todo mundo que está acompanhando aqui essa semana. A gente vai ter muita palestra legal, muita bate-papo legal, falando sobre vendas, falando de maneira aprofundada, aberta, que nem a gente falou aqui, e tenho certeza que você vai gostar, tá certo? Obrigado, vamos continuar assistindo e curtindo o evento, beleza? E vamos sair dessa aí juntos. Não para, adapta. Valeu! Show! Olá, eu sou o Exact Spotter e estou aqui para dar mais eficiência e inteligência para o seu time de prospecção. Primeiro, vamos usar uma ferramenta de inbound marketing, comprar uma lista de leads de algum parceiro meu ou importar os dados do seu LinkedIn. Pronto, já podemos ligar para eles. Quer que eu crie atividade para um pré-vendedor ligar em 10 minutos? Se preferir, podemos criar um fluxo de e-mails primeiro. Você escreve e eu envio, ok? Quando alguém responder, peço para um pré-vendedor ligar. Olá, pré-vendedor, agora é com a gente. Entra no teu playbook de atividades e liga para esses caras. Faz essa pergunta para ele. O que ele respondeu? Então fala isso, acho que ele vai gostar. Com essas informações, vou ver se há possibilidade de compra, beleza? Pelo que vejo, esse cara é muito quente. Avisa ao vendedor que essa é a dor do cliente e esse é o produto ideal para ele. Fala também que esse cara é 70% similar às últimas empresas que ele vendeu.
Pronto, já podemos marcar uma reunião. Vou checar a agenda do vendedor, a distância e o trânsito nesse horário. Show, pode marcar. Vou enviar as informações para ele se preparar para a reunião. Fala, gestor. Vamos dar uma olhada na produtividade da equipe? Podemos enviar o valor das bonificações para o financeiro. Também podemos analisar o mercado com base nas respostas recebidas. Que tal monitorar esses dados e enviá-los para o diretor toda semana? Ótimo! O CRM me avisou que fechamos a venda. Mais um cliente que poderemos ajudar. Vamos voltar ao trabalho, que o dia está só começando. ExactSpotter, o software de vendas das empresas que mais crescem no Brasil. Oi pessoal, meu nome é Dinora Constantino, eu sou gestora da Leve Persona Estadão. Eu vim aqui compartilhar com vocês, através desse depoimento, como nós da Leve Persona Estadão conseguimos alcançar e superar as nossas metas de prospecção no mês de abril, mesmo diante de toda a crise. Leve Persona Estadão é uma unidade de negócio que tem como finalidade a produção de conteúdo de marketing para as empresas. Eu vou contextualizar um pouco das nossas metas mensais para que faça sentido o número da superação. Nossa meta, e nós vínhamos atingindo e numa crescente, o número de 20 reuniões realizadas mês. No mês de fevereiro, nós atingimos 37 reuniões realizadas, na qual iniciamos março da forma normal, com todos os processos que sempre utilizávamos. E em meados de março, assim como em todas as empresas, acredito que em sua empresa também, nós nos deparamos com todo o início da pandemia, que fez com que nós precisássemos nos adaptar ao home office, as empresas completamente fechadas para novas parcerias, para novos contatos comerciais. E com isso, nós não só não conseguimos agendar mais reuniões, como todas as que nós já tínhamos agendadas não efetivavam as confirmações. Com isso, no final do mês de março, foi a nossa pior entrega dentro de prospecção, um número total de 19 reuniões realizadas, e isso fez com que nós parássemos, identificássemos os problemas e tivéssemos alguns insights para que realmente isso mudasse e nós conseguíssemos promover um cenário diferente no mês de abril. Eu vou compartilhar aqui com vocês 4 itens que para nós, 4 insights que para nós fizeram todas as diferenças nessa movimentação, na qual eu sei que isso pode mudar de segmento para segmento. A cada empresa tem um comportamento, a cada nicho, com certeza as empresas reagem de uma forma a toda essa situação. Mas o nosso primeiro ponto, e muito importante, foi parar e conseguir identificar quais eram as 19 empresas que estavam abertas em março e que estavam receptivas ao nosso contato. Então nós primeiro miramos as empresas que estavam receptivas, que estavam realmente se movimentando em todo o cenário. O segundo ponto, e também um ponto importante, foi analisar na equipe e fazer algumas movimentações estratégicas para que realmente fizesse sentido uma força-tarefa naquele momento, junto à prospecção, para que nós tivéssemos um número maior de oportunidades comerciais. O terceiro ponto, e tão importante quanto os outros 2, foi mexer no discurso e na abordagem de prospecção. Nós sempre tivemos um discurso persuasivo, comercial, procurando a dor do cliente, e neste momento nós paramos para ter um discurso muito mais empático, se colocando à disposição do cliente, analisando o cenário que ele passava atualmente e no que fazia sentido o inbound marketing, realmente uma produção de conteúdo de marketing digital para que ele pudesse usar isso como alternativa dentro de todo o cenário atual. O último ponto, nós focamos em social selling, LinkedIn, então nós também começamos a abordar as empresas através dessas redes sociais que trouxeram várias oportunidades, na qual tudo isso fez sentido através da ferramenta Exact Sales, que é a ferramenta de prospecção que nós utilizamos, e ela consegue, de uma forma completamente processual e estratégica, nos trazer todas as informações que nós precisamos, tanto para a movimentação do discurso, dos filtros, das empresas. Então, com certeza, uma grande diferença foi a ferramenta que nos traz toda essa inteligência, que nos consegue trazer uma nova diretriz dentro do cenário que estávamos para termos novas oportunidades. E com isso, no final do mês de março, nós
conseguimos essas adequações, essas movimentações de forma rápida e durante o mês de abril nós conseguimos a superação de 61 reuniões realizadas. Sim, a nossa meta eram 20 reuniões, no mês de fevereiro executamos 37 dentro da normalidade e sim, mesmo com todo o cenário apresentado, nós nos movimentamos, identificamos os problemas e não medimos esforços para gerar soluções. Então é isso que eu venho te motivar. Não pare, adapte, continue. Nós sabemos que existem empresas com oportunidades comerciais. Então vamos mirar essas empresas, vamos realmente nos reestruturar para que faça sentido a gente permanecer e não parar e se adaptar. É isso que eu venho trazer para vocês. Espero que tenha ajudado. Tchau, tchau. Até mais.